Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, mais uma vez, perdão, meu sumiço. Como vocês sabem, a correria de sempre. Eu também fiquei com uma gripe muito forte, durou quase 2 semanas aí. Não só eu, meu marido, a Rebeca também ficou ruim. Graças a Deus a gente já tá bem, eu ainda tô me recuperando, mas eles estão bem, graças a Deus. Enfim, a correria foi por conta dessas coisas, né? Por conta da gripe eu não tava conseguindo gravar, tava com a garganta doendo demais. Eu não tava conseguindo falar direito, então eu não ia conseguir gravar pra vocês, tá bom? Então é isso, tá? Esse é o motivo do meu sumiço. Gente, eu vou estar hoje falando sobre as minhas experiências quando eu comecei a orar em línguas, porque realmente esse ano eu peguei firme mesmo pra orar, como nunca antes. Então realmente tá acontecendo coisas e eu quero que vocês saibam, tá? Se você ainda não começou a orar em línguas, talvez isso dê um up na sua vida para que você veja, porque às vezes as pessoas está ouvindo falar em línguas, até mesmo nos vídeos que eu coloquei pra vocês, só que a pessoa ainda tá em dúvida porque, eu queria saber o que acontece quando a gente ora em línguas, o que acontece, o que Deus faz. Então eu tenho algumas experiências aqui e eu creio que vai ser de grande edificação na sua vida e que talvez possa te ajudar, né, a ter um norte, né, tipo, vai acontecer isso, talvez vai acontecer aquilo. Lembrando, gente, que tem pontos positivos e pontos negativos também, tá? Não é só pontos positivos, porque é que nem o jejum. Quando você jejua, né, você tem uma vida jejuada mesmo, não quando você jejua só uma vez porque você quer uma bênção de Deus, mas quando você pega o jejum e coloca como um estilo de vida na sua vida, você começa a ver que Deus vai transformando as coisas, não somente em bênçãos materiais, mas Ele vai te dando coisas, tipo curas interiores em coisas que você achava difícil fazer, achava difícil ser curado naquilo, entendeu? Não só enfermidade, mas tipo manias, coisas da sua identidade que só Deus conhece, que só Deus pode mudar, entendeu? Então você vê essas coisas mudando. Só que o jejum, quando você pega pra jejuar mesmo, ele começa a trazer o pior de você à tona. E isso vai sendo curado por Deus. Então a oração em línguas ela faz a mesma coisa, só que ela faz uma limpeza diferente, tá bom? Vou estar explicando mais ou menos pra vocês. Lembrando que não é uma regra, tá? Vai de cada pessoa. Deus ele vai curando aquilo que determinada pessoa precisa, tá bom? Então vai ser diferente com cada pessoa. Porém, o que aconteceu comigo e tem acontecido, conforme eu vou pesquisando sobre os testemunhos das outras pessoas, eu vejo que está sendo praticamente as mesmas coisas, tá? Então, a oração em línguas ela tem aquela parte dela que só ela pode fazer, que o jejum não faz, que a oração no seu idioma não faz, que, enfim, sabe? Então, assim, a oração em línguas ela vai realmente fazer algo que só Deus pode decidir aquilo na sua vida, tá bom? Então eu vou estar explicando pra vocês sobre o que tá acontecendo aqui, sobre o que aconteceu comigo, o que tem acontecido. E se você já gostar do vídeo, deixe like, se inscreva se ainda não é inscrito, comenta e me segue no Instagram que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Gente, bora lá. Depois que eu peguei pra orar mesmo, esse ano todo, Deus tá fazendo grandes coisas, gente, porque eu nunca peguei pra orar por tanto tempo. Nunca orei um mês inteiro em línguas. Eu tô orando agora e eu tô vendo grandes coisas, tá bom? Bora lá. Uma das coisas que eu tô vendo, gente, que Deus tem me dado, graças a Deus, é uma paz. Nos primeiros dias que eu comecei a orar em línguas, eu percebi uma paz muito grande. Porque às vezes a gente tá passando por tanta luta, que às vezes a gente fica muito, às vezes triste, ou às vezes com raiva mesmo, né? Às vezes revoltado. E Deus tem me dado uma paz no meio da guerra, vamos dizer assim, né? Sabe aquela luta muito grande, uma prova muito grande, e você tá em paz no meio de tudo aquilo? Então, Deus tem me dado isso. E às vezes eu tenho passado por coisas que eu olho assim e falo, nossa, realmente se não fosse oração em línguas eu não teria passado por isso em calma, né? Ou pelo menos um pouco calma, né? Então a oração em línguas, ela tem me dado isso, tem me dado uma paz muito grande. Eu consigo olhar as coisas com clareza, ver o porquê que está acontecendo aquilo. Então não é tipo, uma luta, ai meu Deus, que desespero, o que está acontecendo? Não. Eu tô tendo uma paz, não, peraí, tá acontecendo isso, mas por que tá acontecendo isso? Por causa disso, disso, disso. Então eu começo a entender. Eu tô tendo uma paz muito grande, tá bom? Outra coisa que, qualquer barulho aqui é a Rebeca que tá aqui do meu lado, tá, gente? Outra coisa que realmente acontece, que tem acontecido também, é um ponto negativo, tá, gente? E vai acontecer isso com você também quando você começar a orar. Eu tenho alguns dias de muita irritação. O que é muita irritação? Gente, as mulheres vão me entender. Vocês sabem o que é TPM, né, gente? É uma loucura às vezes. Talvez para algumas mulheres não significa nada. Às vezes elas nem sentem. Mas tem outras mulheres que é muito difícil. Pra mim também, gente. Pra mim também é difícil. Eu sou desse time.
Então, assim, só que por eu saber que é TPM, hoje em dia eu consigo me controlar melhor. Antigamente eu não sabia o que era TPM, gente. Meu ciclo era todo bagunçado. Então eu nem sabia porque que eu tava irritada. Simplesmente eu ia de acordo com o que estavam os meus sentimentos. Hoje em dia não. Hoje em dia eu sei o que é isso e eu me controlo. Porque na palavra de Deus diz que a gente tem que ter domínio próprio, né? Então a gente não pode ir de acordo com os nossos sentimentos, né? E eu tenho tido esses dias de irritação. Só que, por que eu usei a TPM? Porque isso lembra um pouquinho os dias de TPM. Tá? Lembra, mas é um pouquinho mais forte, gente. Então, assim, por que que acontece isso? Quando eu for trazer um vídeo falando sobre os processos da oração em línguas, eu vou explicar mais a profundo pra vocês. Mas por que que isso acontece? Esses dias de irritação é porque, assim, conforme você vai orando, Deus vai indo profundo em você através das orações. E ele vai te curando, ele vai tirando de você tudo aquilo que não agrada a ele, da sua identidade, direto mesmo, né? Direto bem profundo mesmo. Então ele vai limpando isso. Então isso vai vir à tona. Então os seus sentimentos, porque a alma ela não quer deixar o espírito governar, a alma vai lutando, então a alma não vai entendendo por quê. Então vai havendo dias de irritação, Deus vai limpando isso. Então se você é nervoso, você vai acabar ficando mais nervoso ainda. Se você é muito chorão, você vai acabar chorando muito mais ainda, entendeu? Então vai de pessoa para pessoa, tá? Talvez não aconteça com você, talvez aconteça, talvez não aconteça, talvez aconteça em poucos dias, talvez aconteça em 2 dias, 3 dias direto, entendeu? Então pra mim esses dias foram muito difíceis, gente. Então a gente tem que ter muito domínio próprio e a gente tem que entender, não, tá acontecendo isso porque eu tô orando em línguas, é uma limpeza que Deus tá fazendo em mim, então eu preciso me controlar. É a minha alma, é o meu sentimento, né? A própria palavra diz que a gente... a fé, ela não é sentimento, né? A gente tem que entender que a nossa fé, ela não é um sentimento. O sentimento vem tudo da alma. Então, os nossos sentimentos são bagunçados. Então, Deus vai mudando isso, porque Ele vai adequando a alma de acordo com a sujeição no Espírito, para que a alma fique sujeita ao Espírito, né? Então, isso que vai acontecer, tá bom? Essa limpeza. Então, tem dias que você vai estar muito irritado, tá bom? Então, tenta se controlar aí, porque é difícil. Gente, deixa eu ver se eu consigo pegar um negócio pra Rebeca poder ficar. Ó. Toma, TT. Outra coisa, gente. Eu consigo sentir a presença de Deus com mais facilidade. Facilidade mesmo, tá, gente? Tem acontecido isso. Mas isso não foi nos primeiros dias, tá, gente? Foi conforme eu fui orando. Quando tava batendo quase um mês de oração, eu comecei a sentir a presença de Deus muito mais forte. Tipo, eu começo uma oração, daqui a pouco eu já sinto Deus bem perto. Eu começo a louvar ali, eu já começo a sentir Deus bem perto. Então isso é muito maravilhoso, né? Isso é um ponto positivo na oração em línguas. Não que os negativos sejam ruins. Ruins, mas são necessários, tá bom? É sinal de que realmente você tá fazendo certo, né? Porque às vezes as pessoas têm dúvida, será que eu tô orando certo? Porque eu não tô vendo acontecendo nada. Aí começa a acontecer umas coisas negativas, aí a gente fica, ai meu Deus, eu comecei a orar, tá acontecendo coisas ruins, eu acho que eu tô orando do jeito errado. E não é do jeito errado. É porque realmente os pontos negativos são necessários, tá bom? Outra coisa também, tá? Mas liberdade na adoração. Gente, isso eu achei muito maravilhoso pra mim, porque eu não sou de demonstrar muita adoração, gente. A não ser que, por exemplo, eu esteja ministrando e Deus tome ali e faça a vontade dele. Mas quando eu tô na igreja, outra pessoa tá cantando e eu tô adorando ali no meu lugar, eu não consigo demonstrar tanta adoração, só em casa. E hoje em dia, graças a Deus, eu tô conseguindo demonstrar mais adoração. Eu consigo adorar a Deus dançando. Na verdade, dançando eu sempre dancei, mas sabe, de um jeito profeticamente falando, sabe aquelas danças proféticas? Que não é uma dança normal de apresentação, mas aquelas danças proféticas que você tá em casa, você dança pra Deus, você, sabe, você usa o pedaço da música como se fosse, sabe, você faz o louvor, você usa o seu corpo pra louvar a Deus, não somente a sua voz, a sua língua, mas você usa o seu corpo pra louvar a Deus. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é mais ou menos assim. Então eu tenho mais isso dentro da igreja e isso eu vi, eu achei muito maravilhoso, porque Deus, ele é perfeito, né, gente? Então isso pra mim foi maravilhoso, um ponto positivo maravilhoso, tá? Outra coisa, ponto positivo. Algumas portas que estavam fechadas há anos ou meses começaram a se abrir facilmente. Gente, pra vocês poderem ver, tá? Isso vai acontecer. Talvez vai demorar um pouco. Sim, pode ser que aconteça já em alguns dias, sim. Isso depende do que Deus quer fazer e depende do propósito que Ele tem na sua vida, tá bom? É de pessoa pra pessoa. Mas são coisas que vai acontecer.
Sim, conforme você for orando, porque você vai orando em línguas, você vai orando à vontade de Deus. Deus vai orando através do seu espírito, né? O seu espírito se sujeita a Deus para que Deus possa orar por ele, né? E aí Deus vai deixando, vai fazendo a sua vida de acordo com a vontade dele, de acordo com o propósito que ele chamou você para fazer, tá bom? Então, então essas portas abertas são coisas maravilhosas que têm acontecido. Então vai acontecer também na sua vida, tá bom? E uma coisa muito interessante também, gente, que é a última coisa que aconteceu também comigo, na verdade tem acontecido outras coisas, mas eu vou deixar pra trazer mais pra frente, tá bom? Eu só trouxe só um spoilerzinho pra vocês poderem ver que realmente poucos dias que você ora em línguas vai já com mudanças, né? Mesmo que sejam negativas ou positivas, já vem acontecendo, tá bom? Eu sinto minha mão aquecer. Peraí, gente, eu escrevi um negócio, nem eu tô entendendo. Ah, tá. Eu sinto a minha mão aquecer quando eu oro por alguém ou recebo oração com unção. Por exemplo, quando eu pego o óleo da unção pra orar, vocês sabem que... Eu já ensinei vocês, né, pra quem já é da mais antiga daqui do vídeo, sabe que... Daqui do canal, né, sabe como que eu faço pra ungir. Quando eu pego o óleo, eu coloco aqui na minha mão, pego no meu dedo, coloco aqui e coloco aqui. E aí eu vou e oro pela pessoa. Eu sinto aquecer essa parte do óleo aqui que eu coloco, eu sinto aquecer as duas. E também quando eu recebo oração em alguém, por alguém também eu sinto o óleo aquecer. E aquecer mesmo, gente, é muito maravilhoso. Esses dias, né, acho que no mês passado, eu tava recebendo a oração do dízimo lá na minha igreja. E aí a pastora foi orar por mim, e aí ela fez a mesma coisa, né, e aí ela começou a orar por mim. E aí ela que fez na mão dela e ela colocou na minha mão também e fechou as duas. Eu senti esse óleo aquecer, aquecer e aquecer. Só que eu não sabia se eles tinham colocado o óleo, eles tinham comprado o óleo que aquece, que a gente sabe que existem óleos que realmente eles aquecem mesmo, né, conforme foi ter contato com as mãos. Mas eu perguntei pra ela, só pra ter certeza, né, se o óleo que eles tinham comprado era o óleo que aquecia. Ela falou que não, então era a unção mesmo de Deus, tá bom? E realmente aquecia mesmo. Nas duas vezes que ela foi fazer, aqueceu. E quando eu vou orar também aqui, que eu sei que o meu óleo não é aquecido, ou eu uso azeite puro, ou eu uso o óleo que eu usava na minha outra igreja, que eu ganhei da minha outra igreja ainda, e o óleo aquece. Eu sinto ele aquecer. Teve uns dias atrás que fui orar pelo meu marido também, e eu senti aquecer. Eu orei também pro meu pai, que estava no hospital, e eu senti também aquecer. Então, gente, é maravilhoso. É um sinal de Deus, né? Algo que eu não tinha sentido, né? Era muito raro. Eu senti aliás, eu tinha sentido isso uma vez na vida só. Que eu fui orar pelo Thiago uma vez, que ele tava com dores, né? E aí eu ungi minha mão, fui orar por ele, e eu senti também aquecer as minhas duas mãos. Mas depois daquilo nunca mais aconteceu. E aí, conforme eu fui orando agora em línguas, começa a acontecer muito direto. Então eu acho isso muito interessante, tá bom? São coisas que não aconteciam na minha vida e começaram a acontecer, essas coisas que eu falei pra vocês. Então são resultados sim da oração em línguas. Então vale a pena sim você começar a colocar em prática. Não deixe o seu dom parado, porque às vezes a sua igreja não fala sobre isso, sabe? Busca. Na minha igreja também não fala sobre isso, mas eu busquei sobre isso. E eu tenho orado e eu tenho visto grandes coisas que Deus tem feito. Ah, mas a sua vida tá a mesma coisa, mas dentro de mim não tá a mesma coisa. Entendeu? Dentro de mim tá diferente. Deus tá mudando, Deus vai mudando de dentro pra fora. Ele não vai mudar primeiro o seu exterior, não. Ele vai mudando o seu interior primeiro. E de vez em quando ele vai te dando uma bênção ou outra pra você entender que não é só pontos negativos, né? Por mais que esses pontos negativos sejam necessários, como eu falei pra vocês. Então, é bênção de Deus. Coloca a oração em línguas em prática, pratique, vocês vão ver, sim, os resultados, tá? O próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês vai ser dando algumas dicas que vai te ajudar a conseguir orar em línguas do jeito assim, que não vai te atrapalhar tanto, te atrapalhar no sentido de que a gente é muito corrida, né? A gente tem muita correria, então a gente tem que adaptar essas coisas na nossa vida. A gente não pode deixar as coisas de Deus pra lá, simplesmente porque a nossa vida é corrida, ou porque eu sou mãe de uma bebê, ela demanda muito tempo. Eu não posso falar isso. Eu tenho que me adaptar às coisas de Deus e continuar seguindo em frente, né? A gente não pode, porque eu faço faculdade, porque eu trabalho, é muito corrido. Não, e daí? Entendeu? Mas quando a gente morrer, a gente quer o reino de Deus. Então, se a gente quer o reino de Deus, a gente tem que viver o reino de Deus aqui na terra. A gente tem que ser representantes de Deus aqui na terra, né? Então, para ser representante de Deus aqui na terra, um representante de excelência, um obreiro que não tem do que se envergonhar, assim como diz a palavra, é a gente buscando a Deus, é a gente lendo a Bíblia, é a gente jejuando, é a gente orando em línguas, é a gente orando sempre no nosso idioma, é a gente passando vigílias com Deus,
É assim, gente, a gente usando as armas espirituais, a gente se revestindo da armadura de Deus, lutando contra o diabo, expulsando demônios, é isso que vai nos fazer ser representantes do reino aqui na Terra, nesse mundo já tão difícil, nesse mundo que já não maligno, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? São algumas coisas que têm acontecido na minha vida que eu achei interessante falar pra vocês, tá bom? Mais pra frente eu vou trazendo outras coisas também, mas eu quero que vocês vejam o que Deus vai fazer na vida de vocês. Não que vocês vivam pelo meu testemunho, mas orem, tá bom? Coloquem a oração como objetivo na sua vida, vai fazendo. Ah, mas eu não tô vendo nada, mas vai fazendo, vai fazendo. Alguma coisa tá mudando, porque na primeira palavra que você fala em línguas, Deus já tá trabalhando, tá bom? A nossa mente, ela entende, a nossa mente, né? A nossa mente, não o nosso espírito, entende a oração como se fosse, ah, mas eu só falo 3 palavras, então eu só falo só as mesmas coisas. Não, a sua mente quer entender a oração em línguas, mas a sua mente nunca vai entender, porque é uma oração não espiritual, só Deus entende, entendeu? Então, a sua mente não vai entender. Então, se você fala 3 palavrinhas, vai falando aquelas 3 palavras, porque são coisas diferentes que está acontecendo. Deus está fazendo coisas diferentes, não é as mesmas coisas. É só Deus que entende essa linguagem. Você não vai entender, não adianta você tentar entender. Se você falar uma palavrinha que seja, ore essa uma palavrinha e Deus vai trazer várias frases. Quando eu comecei com uma palavrinha, uma sílaba, aliás, né? E eu comecei a falar daquela sílaba e Deus foi trazendo outras palavras e hoje eu já falo outras frases, entendeu? Então, conforme Deus vai vendo que você está fiel no pouco, Ele vai te colocando no muito, tá bom? Então, mesmo que aquela uma palavrinha na minha cabeça parecesse que era tão pouco, para Deus transformou tantas coisas, entendeu? Então, Deus Ele quer que você seja fiel no pouco. Pra que Deus vai te dar várias frases se você ainda nem tá falando em línguas? Entendeu? Então vai falando, Ele vai te dando as frases, vai acrescentando as palavras, vai dar certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Mais uma vez, desculpa o sumiço, é a gripe mesmo que me aconteceu e a correria também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!